Olá, meus amados irmãos da Igreja Batista Ponta da Praia. Olá, criançada. Eu sou o pastor Rafael Machado, sou casado com a missionária Bruna Pontes Machado. Nós somos os seus missionários dessa amada igreja pela Junta de Missões Nacionais. Eu estou muito feliz em estar com vocês, me sinto honrado em estarmos juntos aqui, mesmo que seja por vídeo, nesse tempo tão difícil de pandemia, mas estou alegre em estar com os irmãos. Eu espero responder cada pergunta que foi feita e eu espero que cada resposta dada por mim possa falar o seu coração, possa motivar você a amar ainda mais a obra missionária. E a minha oração é que, quem sabe, daqui a alguns anos, nós possamos ver as crianças crescendo, se tornando adultos aí na ponta da praia e se tornando também missionários, ou no Brasil, ou além das fronteiras do solo brasileiro. Amém? Então vamos lá, vamos responder juntos as perguntas? Oi, Rafael, você mora longe de Santos? Oi, Gabi, tudo bem com você? Olha, hoje eu e a Bruna, minha esposa, nós moramos em Barra da Estiva, na Bahia, e nós ficamos de Barra da Estiva até Santos, equivale a 23 horas de relógio, 1.703 quilômetros. Mas na verdade, Gabi, eu e a minha esposa, a Bruna, a missionária Bruna, nós somos de São Fidélis, interior do Rio de Janeiro. Nós fomos criados lá. Eu nasci, fui criado lá. Mas quando eu fiz 23 anos e a minha esposa 21 anos, nós deixamos pais, mães, deixamos vovô, vovó, eu deixei o emprego, a minha esposa deixou o 5º período de economia, deixamos amigos, deixamos tudo e viemos morar aqui em Barra da Estiva, onde nós atuamos como missionários, porque aqui, ao contrário daí de Santos, ao contrário da minha antiga cidade onde nasci e fui criado, aqui o evangelho é muito precário. Aqui, Gabi, existem pessoas que precisam ouvir falar de Jesus ainda. Então nós viemos para cá para plantar igrejas, porque aqui não havia igrejas batistas como é a sua igreja aí. Então nós viemos para cá com esse desafio para plantar igrejas, para levarmos a palavra de Deus, a palavra de Jesus ao coração do povo baiano, do povo barra-estivense. E hoje eu moro em Barra da Estiva, mas eu atuo como missionário tanto em Barra da Estiva e em Ituaçu, que fica a 25 quilômetros de Barra da Estiva, como também no Bonito, que é uma zona rural de Ituaçu, onde também nós estamos plantando uma igreja ali naquela localidade em parceria com os radicais sertanejos. E já estamos sonhando em avançar ainda mais, Gabi. Existe uma comunidade aqui, Gabi, chamada Sussuarana, que fica a 58 quilômetros de Barra da Estiva, e essa comunidade é uma comunidade rural na roça que tem 8.000 habitantes e não tem nenhuma igreja batista. Então nós precisamos avançar. Então hoje eu moro em Barra da Estiva, que fica bem longe de Santos, tá bom? Oi, Rafael, tudo bem? Meu nome é Nicolas. Eu queria saber qual o seu super-herói preferido. E aí, Nicolas, beleza, cara? Então, o meu herói favorito de todo o meu coração é Jesus Cristo. Eu gosto muito, eu amo Jesus Cristo, ele é o meu herói favorito. Por quê? Porque ele morreu na cruz para me salvar. Eu, sem Jesus, eu não sou nada. Eu preciso de Jesus. E se Jesus não me salvasse, eu estaria perdido. Eu estaria condenado à morte eterna. Mas Jesus veio a esse mundo. E é interessante, Nicolas, que Jesus ele não veio com uma capa, né? Ele não veio com uma armadura, mas ele veio simples, com a sua humildade e também com superpoderes. Jesus ele curou cegos, ele curou paralíticos, ele ressuscitou mortos, ele andou sobre as águas, ele acalmou tempestade. Jesus ele é o único super-herói, Nicolas, que morreu, que mataram ele,
mas ele ressuscitou. E por isso ele é o meu herói favorito. E ele morreu, ressuscitou, porque ele me ama, ama você, Nicolas, ama todas as crianças, ele ama toda a humanidade, porque a Bíblia fala lá em João, lá em 1 João, que Jesus ele é amor, Deus ele é amor, e por isso ele é o meu herói favorito. Beleza? Um abração, meu amigo. Oi, Rafael, meu nome é Gustavo. Eu queria saber por que você quis ser missionário. E aí, Gustavo? Beleza, cara? Então, Gustavo, por que eu quis ser missionário? Na verdade, eu cresci em um lar batista, em uma casa onde pai, mãe, avós são tudo crentes. Então eu cresci quando eu tinha 8 anos de idade, veja bem, 8 anos de idade. Eu me batizei e eu dizia para minha avó, para o meu pai, para minha mãe que eu queria ser pastor, para poder libertar as pessoas das garras de Satanás. Com 8 anos eu dizia isso já. Então eu cresci com esse desejo. Eu servi o exército, eu me formei em técnico em mecânica pelo IFE, que é o Instituto Federal Fluminense, na cidade de Campos dos Goytacazes. Eu me formei, eu tive oportunidade de emprego, mas o meu coração sempre esteve em servir a Deus, em dedicar a minha vida para o Senhor. Então, quando eu saí do exército, eu ingressei no seminário de teologia, estudei com um desejo muito grande de servir ao Senhor. Então, em 2015, eu fiz uma viagem missionária aqui para o Nordeste. Como eu falei para Gabi, nós somos de São Fidélis, e sabe lá de São Fidélis, uma caravana com destino a Bom Jesus da Lapa, que é também sertão da Bahia. Porém a caravana ela parou aqui em Barra da Estiva para poder inaugurar um templo. Olha só, Gustavo, havia sido construído um templo aqui batista, porque não tinha, era alugado, e a caravana que saiu de São Fidélis para Bom Jesus da Lapa parou aqui para poder inaugurar o templo. E aqui já estava mais de um ano sem um pastor, mais de um ano sem um missionário, e eu estava no último período do seminário. Então foi feito um convite para mim e para a Bruna ficarmos aqui, ao invés de continuarmos com a caravana, ficarmos aqui alguns dias para ajudar a igreja. Então eu e Bruna éramos noivos na época. Nós passamos aqui 13 dias visitando, fazendo estudo, pregando, fazendo uma série de coisas. E ao final de 13 dias, eu percebi que aqui era uma região muito precária do Evangelho. Havia muitas pessoas que precisavam ser alcançadas por Jesus. Havia muito trabalho para ser feito. Então, quando eu ia me despedir, eu e Bruna, das pessoas, dos irmãos, do povo não se despedia de nós. Eles falavam que iriam orar para que nós pudéssemos voltar para ser missionários aqui. Então nós voltamos para o Rio, mas o nosso coração continuou pegando fogo de vontade de voltar para cá. E na minha cidade natal, São Fidélis, tem muita igreja batista, tem muito pastor. Então, graças a Deus por isso. Então eu sentia Deus falando comigo assim: olha, você precisa ir voltar para a Barra da Estiva, porque lá é o seu lugar, lá eu quero te usar, lá você vai ser um missionário. Então nós deixamos tudo e viemos para a Barra da Estiva para ser missionários, porque aqui existe muito trabalho para ser feito, existe muita gente para ser alcançada e existe muito lugar para ser alcançado para plantarmos igreja, tá bom? Oi, Rafael, prazer, meu nome é Vitória e eu queria fazer uma pergunta para você. Qual foi a melhor experiência que você já viveu no campo missionário? Espero essa resposta. Um beijo, foi um prazer conhecer você. Vamos lá então para a última pergunta, né? Que é a pergunta da Vitória. A Vitória perguntou qual foi a minha melhor experiência. Quando estive aí, eu contei para os irmãos a história de Dona Quita. Eu estive aí em 2017, se eu não me engano. E Dona Quita, ela era uma mulher católica, eu vou resumir, uma mulher católica, dedicada na igreja católica, muito conhecida na cidade.
E Dona Quita começou a frequentar um pequeno grupo multiplicador, ela começou a ouvir a palavra de Deus toda semana, e ela passou a me tratar como um filho dela, o filho mais novo dela. Ela parou de ir na missa, ela passou a frequentar os cultos, ela passou a ser a anfitriã, a receber na casa dela um pequeno grupo multiplicador. E um dia ela passou mal. Um dia ela estava em casa sozinha, ela caiu no chão e teve uma convulsão. Um rapaz pulou, ouviu o grito de socorro dela e pulou para ajudá-la. Então ela me contou depois disso que ela se lembrou, enquanto ela estava caída, se batendo, ela se lembrou das palavras do evangelho que ela ouvia no pequeno grupo multiplicador. E ali ela entregou a vida a Jesus, ela confessou seus pecados ao Senhor e ela entregou a vida a Jesus. Mas até aí tudo bem. Mas quando ela saiu de casa, quando os bombeiros socorreu, levou ela para fazer alguns exames e detectou que ela estava com câncer, com um tumor no cérebro. E após isso ela começou a fazer quimioterapia, fazer tratamentos, mas com o passar do tempo ela foi piorando, porque não tinha cura, não tinha mais jeito. Ela foi aos poucos piorando, desmamando. E teve um período que foi o período de setembro para outubro, eu fiquei fora aqui de Barra da Chiva por causa da promoção missionária, porque era mês de campanha de missões. Eu fiquei fora de Barra da Chiva um mês. E já tinha um tempo que a Dona Quita não sorria, tinha semanas, meus irmãos, que Quita não sorria, ela usava fralda, ela não andava, ela só abria o olho e dormia, não tinha mais nenhuma reação. Você imagina uma mulher que já estava há semanas, meses, sem sorrir. Só para os irmãos terem noção, o neto dela, do filho mais novo, tinha acabado de nascer e mostrava o netinho para ela, ela não tinha nenhuma reação, era a mesma coisa que não ver ninguém. Então quando eu voltei da viagem para Barra da Chiva, eu fui visitá-la, e quando eu cheguei para poder visitá-la, ela estava na cama, usando fralda, usando sonda, não tinha nenhuma reação. As filhas que estavam lá olharam para mim e disseram: pastor, olha, mamãe já não vai reconhecer mais o senhor, já não tem mais nenhuma reação, não tem mais nada, pastor, para fazer, nós estamos apenas esperando o dia dela chegar. Eu falei: tá bom, vamos orar, né? Aí eu olhei para ela, cheguei perto da cama, olhei para ela, olhei no fundo dos olhos dela e falei assim: Dona Quita, a senhora lembra de mim, Dona Quita? É o pastor Rafael, você lembra de mim? Se lembra de mim? Me dê um sorriso, Dona Quita. Meus irmãos, criançada, Dona Quita sorriu, Vitória, daqui até aqui, ela deu um sorrisão, que as filhas ficaram desesperadas, ficaram loucas, que não entenderam como aquilo aconteceu, e correram para poder pegar o netinho dela que tinha acabado de nascer, para poder mostrar a ela, mas foi a mesma coisa de novo, de não ver nada. Ela sorriu para mim, sorriu para o pastor Rafael, e quando ela sorriu, eu senti Deus falando aqui no meu coração, Deus falando o seguinte: Rafael, esse sorriso foi ela dizendo para você, Rafael, fica tranquilo, pastor, fica tranquilo, que eu estou indo para o céu, glória a Deus. Isso me emociona, porque essa foi a maior experiência que eu tive até hoje no ministério missionário e pastoral. E quando eu fui embora, depois de ganhar aquele sorriso, um sorriso que ela não dava mais de meses, quando eu saí pelo portão da casa dela, eu olhei para a Bruna e eu senti mais uma vez Deus falando comigo. Eu falei com Bruna: Dona Quita não passa de hoje para amanhã, ela não passa de amanhã, Dona Quita, Bruna. Então eu fui para casa, morava em frente da casa dela, e no outro dia, por volta das 10 da manhã, o telefone tocou. E era o filho dela mais velho, falando assim para mim: pastor, mamãe acabou de falecer. Mas antes de atender, eu tinha mostrado o Bruno no telefone, quem estava ligando, e já tinha dito para a Bruna: olha quem está ligando, ela faleceu. E quando eu atendi, realmente ela tinha falecido.
Mas o que me tranquiliza é que eu sei que ela está no céu, ela está com Jesus, porque ela entregou a vida a Jesus. E ao longo desses quase 5 anos de ministério, eu tenho 27 anos de idade, a minha esposa tem 25 anos de idade. Ao longo desses quase 5 anos de ministério, essa foi a maior alegria que eu já tive, porque eu já vi pessoas entregando a vida a Jesus, confessando, falando, ou levantando a mão e orando. Mas essa eu vi uma senhora que era católica, sorrindo, confirmando aquela oração que ela fez quando caiu, passou mal, sorrindo, entregando a vida a Jesus. Então, por isso, essa foi até hoje a maior e melhor experiência que eu já tive no campo missionário. Eu quero, por fim, agradecer a esta amada igreja, ao amado pastor Ezequias, agradecer a classe da escola bíblica, agradecer o Ministério Infantil, o Departamento de Missões. Eu quero agradecer toda esta igreja por fazer parte do nosso ministério missionário. Quero agradecer porque os irmãos são uma igreja missionária. Quero agradecer por cada oração. Eu quero agradecer por essa oportunidade de estar com os irmãos virtualmente através desse vídeo. Eu quero agradecer, muito obrigado. E a minha oração é que os irmãos continuem engajados na obra missionária, porque há muita gente para ser alcançada, há muitos lugares para ser alcançado, há muito trabalho ainda para ser feito. E eu, Bruna, os demais missionários, nós não podemos sozinhos, nós precisamos dos amados irmãos, nós precisamos das igrejas batistas em todo o Brasil. Então eu quero incentivar vocês a fazer a maior e melhor campanha missionária de todos os tempos. Eu quero incentivar os irmãos a continuar orando por nós, a investindo. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe os amados irmãos, abençoe essa amada igreja, o amado pastor, e que os irmãos possam se sentir abraçados por mim e por Bruna. Um forte abraço missionário, e juntos nós vamos avançar em nome de Jesus.